Olá, em breve teremos a nossa primeira consulta para tratamento da obesidade. E esse vídeo, ele visa não substituir sua consulta, mas sim já começar a te fornecer uma série de informações que são fundamentais para um entendimento antes do início de qualquer tratamento da obesidade. Primeiro é preciso entender o que é a obesidade. A obesidade é uma doença que foi tratada durante muitos anos como uma alteração estética e simplesmente não é. A obesidade é uma doença e a doença mais impactante em relação à redução de anos de vida, qualidade de vida e principalmente desenvolvimento de outras doenças. E quando nós falamos de outras doenças relacionadas à obesidade, nós estamos falando principalmente de diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, a hipertensão arterial, a apneia do sono, a gordura no fígado, que é uma causa importante de necessidade de transplante de fígado, e uma série de outros problemas de saúde que limitam qualidade de vida, diminuem a expectativa de vida do paciente. O conceito da obesidade é um conceito determinado por um cálculo que foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é o cálculo do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea ele é calculado com o peso do paciente em quilos, dividido pela sua altura ao quadrado em centímetros. Fazendo esse cálculo, nós temos um resultado esperado como normal para aqueles pacientes que têm um valor entre 20 e 24,9. A partir de 25, nós temos o sobrepeso. A partir de 30, inicia a obesidade. A partir de 35, nós temos a obesidade de grau 2 e a partir de 40, a obesidade do grau 3. Nós temos ainda outras categorias acima, que são os casos de obesidade extrema, onde acima dos 50 nós temos a superobesidade e acima de 60 a super obesidade. Uma vez feito o diagnóstico da obesidade, é fundamental entender as características da natureza da doença. A obesidade ela é uma doença multifatorial, progressiva, evolutiva e incurável. Ela é multifatorial porque ela tem predominantemente características genéticas relacionadas ao seu surgimento. Então, você vai perceber que tem outras pessoas que convivem com você, que comem muito mais, praticam menos atividade física e têm pesos menores do que o seu. Mas além da questão genética, nós temos fatores que são comportamentais relacionados ao surgimento da obesidade. E esses são fatores relacionados principalmente a fatores nutricionais, ou seja, o que eu como, e vai muito além de quantidade da alimentação. Vai principalmente a ver com a qualidade daquilo que nós ingerimos. Quantas calorias são ingeridas, quanto disso é de carboidrato, que tipo de carboidrato eu consumo, todos esses fatores são importantes. Além dos fatores nutricionais, nós temos os fatores psicológicos relacionados ao surgimento da obesidade. Os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, pelo menos 70% desses pacientes têm alguma alteração do ponto de vista psicológico que favorece o surgimento da obesidade e que também são fatores que, se não tratados, vão atrapalhar e sabotar o resultado do tratamento. Dentre eles, compulsão alimentar, transtorno de ansiedade, recompensas através da alimentação e também a depressão. O terceiro fator, e também muito importante, quando nós pensamos na manutenção de longo prazo de tudo que nós conquistamos no tratamento da obesidade, nós temos também a atividade física. O sedentarismo ele é diretamente relacionado ao surgimento da obesidade e a atividade física é fundamental para qualquer tratamento. E não é somente a atividade física com a finalidade do quanto eu gasto de caloria durante a prática, mas principalmente o quanto de massa muscular eu consigo construir com essa atividade física. Por quê? Nós temos o que é considerado a taxa metabólica basal, que é quanto eu gasto de calorias se eu passar o dia todo sem nenhuma atividade específica, que ela é baseada em uma série de fatores e dentre eles a quantidade de músculo que eu tenho. Ou seja, quem tem mais massa muscular gasta mais calorias, quem tem menos massa muscular gasta menos caloria. O entendimento da doença como uma doença multifatorial ela ajuda a entender como a gente precisa tratar. Uma doença com essas características, ela precisa ser tratada de forma multidisciplinar. É preciso ter modificações nutricionais com acompanhamento da nutricionista, acompanhamento psicológico contínuo, em algumas situações em específico, acompanhamento psiquiátrico também em conjunto, e a prática de atividade física com regularidade com um objetivo. E agora que a gente já entende as características da doença, a gente consegue traçar objetivos claros. O objetivo não é necessariamente a perda de peso. Perder peso
é baixar o ponteiro da balança, e pode ser às custas de perder gordura, de perder massa muscular e de perder líquido. Nosso objetivo no tratamento é perder o excesso de gordura, que esse excesso de gordura, esse excesso de adiposidade é o que nos adoece, é o que nos causa as doenças relacionadas à obesidade, é o que nos causa o processo inflamatório crônico da obesidade. Mas também é objetivo ganhar massa muscular, uma vez que eu ganho mais massa muscular, eu gasto mais calorias. Para isso, a musculação é um grande aliado em todas as etapas do tratamento. E uma outra característica importante da doença é ser progressiva. Uma vez que essa doença é progressiva, à medida que ela aumenta de intensidade, ela requer tratamentos mais potentes para conseguir extrair o resultado. Por isso que o paciente que ele é portador de sobrepeso, na maioria das vezes ele vai fazer modificações de hábito de vida, prática de atividade física, mudança alimentar e vai conseguir um ótimo resultado na sua perda de peso. Quando o paciente já apresenta obesidade de grau 1, ele tem uma maior dificuldade de obter todos esses resultados somente com a mudança de hábito de vida e muitas vezes os medicamentos vão ter uma ótima indicação para essa parcela de pacientes. Quando eu lido com paciente da obesidade de grau 2 em diante, é justamente o perfil da obesidade que responde mal apenas a mudanças de hábitos de vida, mudanças alimentares, a prática de atividade física e também ao uso mesmo dos melhores medicamentos. E é por isso que existe a indicação do tratamento cirúrgico, da cirurgia bariátrica. Mas é fundamental entender que a cirurgia bariátrica ela é um instrumento, e sim, um instrumento mais potente, o único instrumento capaz de extrair resultado duradouro para os pacientes de obesidade avançada, mas que precisa estar inserido num tratamento baseado nesses conceitos que nós falamos, um tratamento multidisciplinar. A terceira característica importante é que a obesidade é uma doença incurável. Então, por quanto tempo eu preciso tratar uma doença como essa? Claro, para a vida toda. O nosso objetivo no tratamento de qualquer doença incurável, que tem componentes genéticos importantes, é manter a doença sob controle, pela vida toda, com um tratamento contínuo, multidisciplinar, com a escolha do instrumento adequado no momento adequado. E quem é o paciente que tem a indicação da cirurgia bariátrica? Pelas nossas normativas atuais do Brasil, são os pacientes que têm um índice de massa corpórea maior do que 35, com a presença de qualquer doença relacionada à obesidade, ou maior do que 40, independente da presença de alguma doença relacionada à obesidade ou não. Os pacientes que têm o diabetes do tipo 2, de início recente, que não apresentam um bom resultado com tratamento clínico, mesmo quando são pacientes de obesidade leve, são pacientes em que há a necessidade da avaliação para a cirurgia metabólica, que é um conceito no qual o objetivo do tratamento primário não é necessariamente o excesso de peso, mas sim o tratamento do diabetes. E quem tem indicação de cirurgia bariátrica? Pelas regulamentações atuais do Brasil, são os pacientes que têm índice de massa corpórea maior do que 35, quando há presença de qualquer doença relacionada à obesidade, ou índice de massa corpórea maior do que 40, independente da presença ou não de alguma dessas doenças. Existe ainda uma outra indicação específica para aqueles pacientes que têm diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto. E esse diabetes ele é recente e não apresenta um bom resultado com o tratamento clínico no diabetes. Esses pacientes, mesmo quando não apresentam obesidade avançada, eles devem se submeter à avaliação para a cirurgia metabólica. E qual a diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Cirurgia metabólica é aquela cirurgia onde a prioridade do tratamento, o foco do tratamento, não é necessariamente o tratamento do excesso de peso, e sim a prioridade é o tratamento e controle do diabetes do tipo 2. E qual é o primeiro passo para o tratamento cirúrgico da obesidade? O primeiro passo é justamente esse, a primeira consulta e avaliação com a equipe de cirurgia bariátrica em relação à indicação, intensidade da obesidade, principalmente a intensidade das outras doenças relacionadas à obesidade que você apresenta. Após essa avaliação e reafirmando a indicação de cirurgia bariátrica, o outro passo é a avaliação global do protocolo de segurança de pré-operatório.
esse protocolo de segurança e todos os avanços que ocorreram na cirurgia bariátrica, transformando em uma cirurgia minimamente invasiva, de rápida recuperação, é que fizeram com que a cirurgia hoje tivesse uma categoria de risco inferior a cirurgias, por exemplo, como a cirurgia de vesícula ou até mesmo a cesárea, que é uma cirurgia muito usual. Nesse protocolo, são feitos exames para investigação de todas as doenças relacionadas à síndrome metabólica e à obesidade. E essas doenças têm que ser pesquisadas ativamente, não somente para aqueles pacientes que têm sintomas, porque a maior parte dessas doenças são assintomáticas. O paciente simplesmente não sabe que as possui. E isso é extremamente importante para que a gente possa tratar essas doenças antes da cirurgia, para que você consiga chegar no dia da sua cirurgia na melhor das suas condições possíveis. Além disso, a gente faz o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que já começa no pré-operatório, visando principalmente modificações de hábitos de vida, preparo para novos hábitos, preparo para as modificações que são necessárias depois da cirurgia. Isso acompanhamento com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e todos os outros profissionais que fazem parte do preparo de pré-operatório da sua cirurgia. Além disso, também você vai receber um link com alguns vídeos. Esses são vídeos feitos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, vídeos voltados para o paciente, no intuito de que você entenda quem é que tem indicação de cirurgia, como é que se prepara para uma cirurgia, como é que se faz uma seleção de técnica cirúrgica, quais são as minhas ações como paciente que interferem no resultado da minha cirurgia, como eu trato uma compulsão alimentar, uma compulsão por doces e tenho um bom resultado no tratamento, quais são as atividades físicas prioritárias para o paciente portador de obesidade e também quais são os resultados e as indicações das cirurgias metabólicas. Findado todo esse processo de realização de exames, avaliação com a equipe multidisciplinar e assistidas as lives da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nosso próximo passo é a consulta de retorno. Nessa consulta é o momento de entender se está tudo bem e já pronto para a cirurgia ou se há algo que a gente precise otimizar e tratar para que a sua cirurgia seja ainda mais segura. E quando não, é um momento especial de definir qual é a melhor técnica cirúrgica, a melhor técnica operatória para você. Essa definição de técnica operatória, ela não é baseada no conceito de que uma cirurgia é melhor do que a outra. Não existe superioridade de uma cirurgia, por exemplo, do bypass em relação ao sleeve. Cada cirurgia é melhor do que a outra para você especificamente, baseado em qual é a sua idade, qual é o seu índice de massa corpórea, quais são as doenças que você apresenta e qual é o resultado de todos os seus exames. Por isso, não há como definir uma técnica cirúrgica numa primeira consulta para a maioria absoluta dos pacientes. A definição de técnica cirúrgica, ela vem quando todos esses exames são completos. Essa é uma definição onde a nossa discussão com o paciente é sempre muito importante, também para entender quais são os anseios e as vontades do paciente. Feita a definição de técnica operatória, o pré-operatório estando todo pronto, é o momento de fazer a programação da cirurgia. Nós temos basicamente duas técnicas cirúrgicas que nós utilizamos para praticamente 100% dos pacientes, que são o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e o bypass. O bypass é uma cirurgia onde nós fazemos a diminuição do volume do estômago. Esse estômago ele vira uma câmara gástrica entre 30 e 50 ml e um desvio intestinal. Esse desvio intestinal ele é importante para o tratamento de uma série de doenças relacionadas à obesidade, entre elas a doença do refluxo gastroesofágico, e melhora os resultados ainda comparativamente com a gastrectomia vertical para o tratamento do diabetes do tipo 2. No caso da gastrectomia vertical, é feita apenas a diminuição do volume do estômago e não é feito nenhum desvio intestinal. Quando nós falamos em relação à diminuição de volume, diminuição do segmento de intestino, não são esses fundamentalmente os mecanismos pelos quais a cirurgia bariátrica age. Ela age principalmente na modificação dos hormônios que são responsáveis pela nossa percepção de apetite, saciedade, fome entre as refeições e também os hormônios que vão ter ações metabólicas diretas, modificando em relação ao controle da minha glicose do sangue, da minha pressão arterial
e uma série de outras doenças relacionadas à obesidade. Essa seleção vai acontecer no seu retorno. A cirurgia ela é sempre feita em um hospital terciário. Nesse hospital, você interna no dia da cirurgia, opera no mesmo dia, no outro dia, se sentindo bem, em torno de 24 a 36 horas depois da cirurgia, você já vai para casa. A cirurgia é feita sempre ou por videolaparoscopia ou por via robótica, sempre de maneira minimamente invasiva. Isso facilita uma recuperação mais rápida no pós-operatório, onde você sente menos dor no pós-operatório do que uma cirurgia convencional, tem menos riscos do que uma cirurgia convencional e, claro, uma recuperação pós-operatória muito mais acelerada e muito mais segura. Sempre que o paciente é submetido a uma cirurgia bariátrica, nós temos uma série de estratégias de prevenções de complicações. Essas estratégias de prevenção de complicação, elas envolvem o uso da meia elástica de média compressão, que ela começa antes da cirurgia, ela fica até o 15º dia após a cirurgia. Nós sempre utilizamos também durante a cirurgia uma perneira de compressão pneumática que faz a massagem das pernas do paciente durante a cirurgia. Tecnicamente é como se você estivesse caminhando, mesmo enquanto você está fazendo o seu procedimento cirúrgico. E de todos, o mais importante mecanismo de prevenção, que é a caminhada precoce depois da cirurgia. Então, 2 horas depois do procedimento cirúrgico, você já vai estar caminhando no corredor do hospital com a nossa equipe de fisioterapia. 6 horas após o procedimento, já inicia o consumo do líquido. Esse líquido ele é consumido de forma bem fracionada, em pequenos volumes, de acordo com a orientação da nutricionista da nossa equipe, que é sempre passada para o hospital. Completando esse período de 24 horas, nós fazemos a reavaliação, dando tudo bem, você já recebe a sua alta para seguir o seu acompanhamento em casa, com o acompanhamento da nossa enfermeira da equipe, que faz videochamadas diárias ao longo dos primeiros 7 dias de pós-operatório. Ela sempre vai estar tirando as suas dúvidas em relação à cirurgia, acompanhando uma série de fatores e critérios que são importantes para o nosso conhecimento da sua evolução de pós-operatória e também guiando e orientando em relação a cada passo que é tomado nesses primeiros 7 dias. Quando completamos 2 semanas, nós nos vemos aqui pela primeira vez no pós-operatório e daí em diante seguiremos uma rotina de acompanhamento periódico ao longo de toda a vida, comigo e com toda a nossa equipe multidisciplinar. Em cada fase do seu tratamento, no que você precisar, pode contar sempre comigo e com toda a nossa equipe.